Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, chegando nesse final de domingo para a gente debater aí sobre esse empate do Vasco agora há pouco no Mineirão. Cruzeiro 1, Vasco 1, resultado que numa primeira vista parece bom pelas circunstâncias da partida. Mas eu vou te dizer que dava para ter saído de lá com os 3 pontinhos, viu? Principalmente pelo primeiro tempo de jogo. O segundo tempo do Vasco sepultou as chances do time de sair de lá com a vitória. O Vasco fazia um jogo bem aceitável no primeiro tempo, conseguindo encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque, não abdicava de jogar, conseguia criar até certo ponto, né, chegando de boa e se defendendo também, melhor ainda. Posicionamento sólido dos atletas em campo e que davam ali um bom indicativo para o segundo tempo. O gol do Verratti coroou, né, esta atuação segura e o Vasco conseguiu aí então ir para a segunda etapa vencendo. Interessante pontuar a entrada do Felipe Coutinho desde o início, né? Como eu suspeitava, o Paiva decidiu colocar no banco o Payet, que não vinha rendendo, e deu uma nova oportunidade, né? Dando uma nova cara ao meio-campo com o Coutinho, que era o cérebro ali pensante daquele meio, fazendo a ligação para o ataque. Porém, a contusão do David, que pode ser séria, né? Inclusive, vamos ver aí as próximas atualizações, próximas informações sobre a situação do jogador. Jogou um balde de água fria na estratégia inicial do Rafael Paiva para a partida. O Paiva não esperava que fosse forçado a mudar logo de cara uma peça que é titular constante e importante para a engrenagem do treinador, né? Para não mudar muito o esquema e suas ideias, ele optou por colocar o chileno Jean Davi por ali. O baixinho tentou manter o lado esquerdo ofensivo funcionar, mas entrou errando muito também. Também pudera, né? Geralmente o atleta entra frio num jogo que é de pegada, até se readaptar às condições demora um pouquinho. Não sei se eu teria colocado esse jogador. O Paiva poderia também ter tentado trazer para aquele posto o Emerson Rodrigues e colocar pela direita o Maxime Domingues, como ele treinou durante a semana, que também consegue jogar por ali e ainda fechando ali aquele meio. Mas ele optou pelas características do jogo com o David. Só que o segundo tempo, meus amigos, foi um total contraste do primeiro, né? Se no primeiro o time tinha encontrado aí um equilíbrio, no segundo desequilibrou o total. O time errando muitos passes, muita desatenção dos jogadores e por isso acabou pagando um preço caro, né? Naquele gol do empate do time mineiro. O Vasco trouxe o Cruzeiro para o jogo e acabou aceitando isso, né? Então essa mudança de postura influenciou demais nesse resultado e acabou novamente tomando um gol de bola aérea, num erro, diga-se de passagem, do Lucas Piton, que ao meu ver deveria ter pressionado mais ali a cabeçada do zagueirão lá, o Zé Ivaldo, né? Eu penso que se não dá para ganhar na cabeça, vai no corpo, tenta atrapalhar, né? Mas não dá para deixar o cara subir ali e testar sozinho. Outra coisa que eu identifiquei nesse segundo tempo foram algumas mexidas até certo ponto questionáveis do Rafael Paiva. Não estou dizendo que ele foi responsável, mas algumas mexidas ali dão para se questionar sim. Exemplo, saiu o Coutinho e o meio ficou sem uma peça ali de qualidade para pensar, para arquitetar as jogadas, né? Para dar aquela qualidade, ainda mais que o Vasco perdeu, já tinha perdido o David. O Vasco ficou com o meio-campo meio inoperante e acabou recuando e aceitando aí a pressão do Cruzeiro. A saída do Hugo Moura, então, fez o Vasco ficar ainda mais atrás. Não sei se foi por questão de preservar o jogador para o duelo decisivo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Até porque o Hugo Moura é um dos jogadores que vem aí tendo um grande desgaste, né, se desdobrando nesse meio campo, jogo após jogo. Provavelmente o Paiva fez essa alteração pensando nesse jogo com risco de perder o jogador. Se não, manteria, né, porque o Esforça não entrou bem naquela posição. E com o Vasco mais atrás, mais recuado, começaram as faltas aparecer ali, né? A dupla de zaga ficou amarelada e aí veio aquela expulsão do Matheus Cocão, que pode até ter chegado atrasado na bola, no lance, mas ele acabou sim acertando a coxa do jogador, ficou nítido ali, né? Ou seja, deu totais condições do juiz ser rigoroso e optar por expulsar o jogador, ao invés de colocar ali um cartão amarelo. Mas e pareceu muito nervoso o Cocão ali, né? Ele que foi uma das mudanças que o Paiva acabou preparando para o jogo, para essa partida, né? Uma das surpresas. Fica a dúvida
se com essa expulsão ele será mantido na próxima quarta. Vale lembrar que a expulsão não impede a escalação dele na Copa do Brasil, são competições diferentes. Mas eu digo ali, em termos estratégicos, né? Me parece que o Paiva tentou colocar em campo hoje um time mais próximo do que ele planeja contra o Atlético Mineiro. Tanto que no segundo tempo acabou optando ali por tirar algumas peças importantes e colocar outras para dar uma rodada ali, uma rodada melhor no elenco, já que o time vinha ganhando a partida e o cenário conspirava a favor. Me estranhou o Payet não ter entrado. Talvez ele tenha identificado que as características do jogo não se encaixavam ali no momento do Payet, né? Como ele vinha jogando, mas o Payet sempre, principalmente numa bola parada, né? Às vezes pode decidir. Mas no fim, meus amigos, o Vasco soube mesmo, com todas essas adversidades e desvantagem numérica, suportar a pressão e segurar o empate. A verdade é que acabou saindo até no lucro por tudo que rolou no segundo tempo. E esse jogo fica um alerta para quarta-feira, que é um outro cenário, um jogo de mata-mata, né? Totais características aí diferentes. O Vasco tem que voltar a encontrar um equilíbrio para duelar de igual para igual com o Atlético Mineiro e sair de lá com um bom resultado. Ter uma mentalidade mais competitiva, o Vasco tem. Esse time já provou que compete, mas não pode fazer dois tempos assim tão distintos. Isso vem sendo uma tônica nos últimos jogos. O Vasco tem tudo para fazer um jogo de igual para igual e sair, né, de lá da Arena MRV com um bom resultado, mas precisa corrigir essas desatenções aí e o Paiva vai colocar em campo uma equipe sólida e construtiva que possa manter o equilíbrio durante os 90 minutos, até para poder decidir com mais calma aqui em São Januário, que é todo um caldeirão a favor, né? Os próximos treinamentos do Vasco serão lá no CT do Cruzeiro e com certeza o Paiva já identificou aí algumas situações que não conspiraram a favor aí e certamente deve fazer aí alguma mudança aí, não só de posicionamento, como também de peça, né? Mas eu acredito que o Coutinho vai para esse jogo, o Vasco vai manter essa postura que iniciou o primeiro tempo. Ao meu ver, me pareceu que o Paiva colocou em campo no primeiro tempo uma equipe que ele pretende colocar contra o Atlético Mineiro. E é o que eu acabei falando. Como o cenário ficou conspirando a favor, o Vasco saiu aí com o resultado a favor no primeiro tempo, foi para o segundo tempo, não tinha tomado gol, começou a fazer algumas substituições. E aí sim, começou o negócio a degringolar de vez e o Vasco não conseguiu manter ali aquele ímpeto, aquele equilíbrio em campo. Mas é isso, meus amigos. Estou encerrando essa minha análise por aqui e amanhã a gente volta com muito mais informações sobre o time do Vasco. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like aí, ajude. Grande abraço e até lá!